Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você que está aqui me assistindo, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo, porque o Acordando para o Propósito está entrando no ar aqui através do youtube.com/Divanei Fernandes. Você que nos acompanha do computador, do smartphone, da Smart TV, enfim, qualquer aparelho em que o aplicativo do YouTube forneça para você essas imagens. E se porventura você está aqui chegando pela primeira vez, ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal para você acompanhar diariamente o Acordando para o Propósito. Não deixe de acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. O mês de fevereiro avança e nós estamos chegando na reta final daquilo que estamos tratando na temática Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Grandes ensinamentos através dos personagens, através dos eventos que são narrados aqui por Moisés, aquele a qual nós atribuímos ser o escritor dos livros do Pentateuco, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia, que começam pela narrativa de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia e o primeiro livro do Pentateuco. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Eu queria, antes de falar aqui desse assunto, fazer uma pergunta para você. Você é um sonhador? Você é um sonhador? Alguém já atribuiu a você esse título, esse adjetivo sonhador? Então, veja aqui o que nós vamos tratar hoje através de Gênesis capítulo de número 37. Nós vamos ler somente o versículo de número 5. Gênesis 37, versículo de número 5, diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E aí eu faço novamente uma pergunta para você, e depois vou seguir com outra pergunta. Você é um sonhador? Alguém já deu esse título, esse adjetivo para você? Você se considera um sonhador? Aí, se você respondeu sim, a pergunta que eu faço para você: os teus sonhos, quando foram contados, eles geraram algum tipo de desconforto dentro da sua casa, dentro da sua ambiência de relacionamento? Já sofreu algum desconforto por conta dos teus sonhos? É o que nós queremos tratar aqui hoje. Sonhar faz parte de algo interessante que diz respeito às nossas vidas. Primeiro, geralmente as pessoas pensam sonho como objetivo. Mas, lendo a Bíblia, eu penso da seguinte maneira: os sonhos eles têm mais a ver com questões que não necessariamente são os nossos objetivos e estão ligados mais a direcionamentos de Deus. E por que eu falo isso daqui? Lógico, podemos aqui fazer um raciocínio até equilibrado de dizer para você que nem todos os sonhos que nós temos são sonhos que são direcionados por Deus. Pensando na questão do consciente e do inconsciente, existem sonhos ou aqueles chamados pesadelos, que são aquelas ideias construídas na nossa mente, no nosso ser, quando nós estamos dormindo, que às vezes são influenciados por acontecimentos. A nossa psique, toda a parte da nossa mentalidade, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, pode gerar um impacto para aquilo que nós sonhamos. Agora, existem sonhos que eles são diretamente lançados em nossas vidas e nós o temos literalmente, e não somos nós que escolhemos tê-los, que são mensagens de Deus para as nossas vidas. Então eu diria, aqui em primeiro plano, que você deve buscar em Deus uma maneira de você discernir esses sonhos. Porque os sonhos, sim, eles podem ser sonhos que são apontamentos de Deus, que são maneiras que Deus usa também para poder falar conosco. E eu geralmente digo assim: você teve um sonho? Então busque discernimento e busque testificação, principalmente na palavra, porque a palavra de Deus é a fonte primária
da qual nós precisamos buscar a revelação de Deus. A revelação de Deus é a sua própria palavra. Portanto, se você sonhou, busque discernimento e busque testificação na palavra. E por que eu estou falando isso para você? Porque geralmente os sonhos de Deus, eles vão atribuir para nós coisas que estão além da nossa dimensão. Lembra que nós tratamos ontem sobre alguns aspectos do que gerou na família de José, aqui os seus irmãos, quando Jacó passou a dar a José algum tipo de privilégio, a representação da túnica. Imagine agora que esse mesmo José, que dantes já trazia para si algum tipo ou todos os tipos de contrariedade oriundas dos seus irmãos, agora é José quem vai ter um sonho, que eu não vou entrar aqui no detalhe do acontecimento do sonho de José, mas esse sonho de José, ele vai dar cabo a eventos que vão acontecer muitos anos depois na vida de José e na família de José. Mas a Bíblia fala que José, certa vez, ele teve um sonho. Ele simplesmente teve um sonho. E aí, o problema, às vezes, não é nós sonharmos. O problema, às vezes, é quando nós contamos esse sonho e para quem nós contamos esse sonho. E o caso de José, ele ainda é mais intrigante, porque José ele vai contar o sonho aos seus irmãos e aí os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Então aqui, a primeira coisa que eu quero falar para você sobre essa questão de termos o sonho e contarmos o sonho. Primeiro se o sonho ele vem de Deus, certamente ele vai ocasionar, isso parece contraditório, mas é uma grande realidade. Se o sonho ele vem de Deus e você conta, ele dá publicidade a esse sonho, você vai trazer contrariedade, você vai trazer oposição daqueles que já demonstram por si só que são contra você, ou que te odeiam, ou que têm algum tipo de aversão a você. Então José ele contou os sonhos aos seus irmãos. Aqueles que nós já sabíamos aqui que já não era bem quisto, José já não era bem quisto por esses irmãos por conta de toda a situação que envolvia a predileção de José. Então José contou os sonhos, contou para as pessoas erradas e no momento talvez em que já tinha um ambiente inflamado pela predileção de Jacó em relação a José. Então aqui, primeiro, José ele não escolheu ter esse sonho. O sonho de José não é um sonho que José, agora eu vou dormir e essa noite eu vou ter um sonho em que esse sonho vai me colocar numa situação de prevalência em relação à minha família. Não vai ser um sonho que vai me colocar aqui numa posição de autoridade, numa posição de prevalência em relação a determinadas pessoas. José não pensou isso, mas José simplesmente teve sonhos. E aqui algumas lições importantes para você colocar aí em prática na tua vida. E de você, na verdade, refletir sobre esses impactos aqui. Primeiro, alguns sonhos que nós temos, eles não são objetivos nossos, eles são objetivos de Deus, são propósitos de Deus para as nossas vidas. Você está aqui acordando para o propósito? Tenha certeza. O propósito de Deus para a tua vida perpassa por sonhos que Deus vai colocar em seu coração. 2, esses sonhos eles vão ser muito maiores do que a tua atual realidade. 3, você inicialmente não vai encontrar meios para poder entender ou alcançar esses sonhos. Sabe por causa de quê? Porque os sonhos que Deus nos dá, eles são providos pelo próprio Deus. Nossa contribuição aqui para os sonhos que Deus nos dá é simplesmente confiar. Os sonhos de José, eles eram totalmente contraditórios. A história de José vai se desenvolver em situações contraditórias. Mas eu diria que a marca da vida de José, a obediência, vai gerar a José uma progressão na vida e a ideia de vencer etapas, até que essas etapas venham culminar nesse propósito de Deus através do sonho que o próprio Deus deu a José. Portanto, veja aí que eu falei para você aqui. Deus coloca sonhos, os sonhos são maiores daquilo que você tem na sua circunstância de vida atual, porque o próprio Deus vai financiar, o próprio Deus ele vai pavimentar uma estrada para que você caminhe em direção a este sonho. E outra coisa que interessante geralmente,
os sonhos que Deus nos dá nos levam para ambientes que vão nos preparar para viver esses sonhos. Então, se você tem um sonho, pensa no seguinte: para esse sonho que Deus colocou no teu coração, existe um lugar para te preparar para esse sonho. Para o sonho que Deus te deu, existe um lugar que Deus vai te levar para te preparar para viver esse sonho. Então, aqui muitas lições importantes sobre a vida de José e principalmente do sonho que José teve, que eu estou passando aqui para você nessa manhã colocar em prática. Então, quando você pensar naquilo que Deus colocou no seu coração como sonho e não um objetivo que você tem, às vezes a gente fala assim: eu sonho com a casa própria, por exemplo. Eu sonho com um carro novo. Isso se chama objetivo. Você tem o objetivo de ter uma casa própria, você tem o objetivo de ter um carro novo. Quando a gente fala de sonho, pense bem no que eu estou falando aqui para você. Ele perpassa mais sobre aquilo que Deus coloca no nosso coração para uma missão de vida, para desempenhar um propósito, do que propriamente de algo que nós temos como objetivo das nossas vidas. Agora, por certo, quando nós temos sonhos que Deus coloca em nossos corações, esses sonhos eles vão imputar para nós uma missão, que é o que desenvolvemos no nosso propósito, e também vai imputar em objetivos, porque os objetivos eles acabam sendo maneiras com que nós podemos aferir etapas que nós precisamos também desenvolver. Então pense nisso. Os sonhos que Deus coloca nos nossos corações, eles fazem parte de um propósito de Deus e ele nos leva para o lugar onde nós seremos preparados para viver esses sonhos. E aí, você já está nesse lugar de preparação para os sonhos de Deus na tua vida? Ou você está sentindo que Deus está transicionando você para este lugar? Ou talvez você já teve o sonho e você fala: pastor, eu continuo no mesmo lugar que eu estava. E aí eu vou dizer para você, talvez o lugar de preparação ele não é geográfico. Talvez ele é algo interno. Às vezes ele é da sua mentalidade, às vezes ele é relacionado à sua fé, às vezes ele é relacionado a uma atitude. Então, tenha certeza, se Deus colocou um sonho no teu coração, ele vai te transportar para este lugar de preparação. E amanhã eu vou dar continuidade aqui falando sobre alguns aspectos, porque você já sabe, mas aí a gente vai na sequência fazer a parte final do Acordando para o Propósito em janeiro, pensando um pouco. Você já sabe onde José foi parar. E este lugar é um lugar de preparação para os sonhos. E o sonho que José teve e para os sonhos que vão envolver a vida de José. Que não somente o sonho dele, mas o sonho de outras pessoas. Que fazem parte de um desenvolvimento do propósito de Deus na vida de José. Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. E eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. E se assim ele o fez, copia esse link e envia por maior número de pessoas. Faz a tua inscrição no canal, não deixa de curtir, comentar e compartilhar. E se você não acionou o sininho das notificações, faz isso para você receber a notificação amanhã, depois de amanhã, no mês de fevereiro, no mês de março, para você ficar aqui atento. Aliás, estamos chegando perto aí do mês de março e eu vou trazer uma temática que ela foi dada como uma iluminação do Espírito Santo para a minha vida, para a vida de muitas pessoas e começou através do Acordando para o Propósito desse mês de fevereiro. Você está curioso, né? Então nos acompanha aqui diariamente que você vai saber que temática é essa, tá certo? Um forte abraço e parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Até amanhã, querendo Deus.